Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu decidi mostrar para vocês os formatos que a gente tem aqui no Brasil, já que faz tempo que eu tô trazendo versões e nunca trouxe um guia desses formatos, então esse vídeo vai servir para isso. Inclusive, se você tem alguma dica ou de próximo versões, deixa aqui embaixo que quem sabe eu trago. Primeiramente, eu vou deixar claro que eu tirei essa lista ou essas informações, melhor dizendo, na Wikipédia, mas essa Wikipédia em específico, ela tem fontes, então não é um negócio que qualquer um escreveu e faz sentido que tá aqui. Outros dois sites que eu usei foi o Biblioteca Brasileira de Mangás e um post um pouco antigo do J-Box. Esse post é um pouco antigo, mas eu consegui me basear também. Então, esse vídeo é uma junção basicamente desses três sites. Lembrando que eu não sou a voz absoluta, pode ser que eu erre alguma coisa, então se eu errar, deixa aqui embaixo também, tá? Vou começar, obviamente, pelo mais clássico, que é o Tanco, né? Peguei o Bleach porque era o primeiro que estava em cima. Este aqui é o formato tradicional, embora ele tenha meio que um padrão, não. Eu me refiro a isso no sentido de que cada país faz o tamanho que quiser. Então, normalmente os formatos Tanco têm essas dimensões. Então, você já pode distinguir eles dessa forma. A gente tem Tancos com algumas regalias, vamos dizer assim, sobrecapa, algumas páginas coloridas, mas isso não é obrigatório do Tanco, isso é meio que um bônus. Então, Tanco tradicional é esse aqui, de capa cartão comum, e papel também pode variar entre o jornal, o offset e o off-white. Ultimamente tá no offset e o off-white, porque o papel jornal está sendo tirado do mercado. Mas são papéis de gramatura mais baixa, então mais econômico. Falei também que cada país faz do jeito que quiser, claro, né, tendo a aprovação do Japão, não é bem assim, vou fazer desse tamanho e foda-se. Não, o Japão obviamente tem que aprovar, mas a escolha de fazer desses tamanhos é sim da editora. Outra coisa que pode definir o Tanco, mas não é uma regra, ele tem que ter em torno de 30 a 300 páginas. Alguns dizem 250, então ainda não é exatamente, mas tendo essa média de páginas, é considerada um Tanco. Também lembrando que essa é a primeira versão que o mangá recebe após ser publicado pela revista. Então ele é compilado primeiramente, pode ser que tenha alguma exceção, pode, mas em sua grande maioria ele vai ser compilado num Tanco primeiramente. O próximo, muita gente confunde e acha, Kanzenban é versão de colecionador. E não é não. A versão de colecionador é o Aizoban, esta versãozinha que a princípio é a única que temos no Brasil, de fato, com esse formato. O que acontece com o Aizoban? Ele, tecnicamente, é para ser de material mais luxuoso, vamos dizer assim, de qualidade superior. Aqui tá faltando um pouco, eu achei. Páginas com muita transparência e normalmente esse formato tem uma gramatura muito maior nas suas páginas. Mas o que está diferenciando ele de um Kanzenban, de um Tanco normal, é a quantidade de conteúdo extra que teremos, porque ainda não temos. Isso vai aparecer no último volume. Vai ser praticamente um Tanco inteiro de conteúdo extra. Inclusive, eu já falei sobre essa edição aqui no canal. Tem vídeo só sobre Fruits Basket. Então, aproveita, tá bem legal esse vídeo para você entender melhor o que tem nessa edição de diferencial. Fora isso, a edição normalmente ela tem ou duplo ou triplo tamanho do Tanco. Ele com certeza vai ter mais páginas. Nessa versão aqui a gente tem um case, né? Uma sobrecapa. Como eu falei, não é algo relacionado a luxo, porque o Tanco, alguns Tancos também tem, então
é só algo a mais. E nessas edições, algumas possuem brinde. Mas, novamente, Tanco também tem brindes em edições muito especiais, tipo a primeira e ou a última. Mas, claro, o Aizoban também recebe novas capas, novas ilustrações, tem bastante coisa extra de fato, por isso que ele é considerado a edição de colecionador. É para praticamente você ter tudo na obra, tudo que foi relacionado à obra nessa compilação de 12 volumes, no caso de Fruits Basket. Essa é a ideia do negócio. Vai ter páginas coloridas e tudo mais. Tem uma pequena revisão também em alguns fatores, mas assim, não é comparável a um outro formato que a gente também vai ver aqui. O próximo é chamado de Bunkoban, só que muita gente confunde com o Bukobon, que de bom quase não tem nada para mim, só o preço, porque ele se refere a esses livrinhos de bolso. Super miniatura, é uma novel, ok? É a que deu origem ao mangá, mas elas vêm nesse formatinho bem pequitinho de bolso, já diz o nome, porque é mais econômico e tudo mais. Este é o Bunkobon, só que existe o Bunkoban, que é a versão dos quadrinhos. E aí temos um pequeno problema, porque no Brasil a gente tem essa versão meio que dividida em duas, vamos dizer assim, porque a gente tem o Pocket, que é quase do tamanho, ele ainda consegue ser maior do que eles têm lá, e essa versão, ela normalmente tem mais páginas, compilando até 2 volumes, que no caso é o estilo de Shaman King. Ele compila, claro que na nossa versão ele compila 4 volumes, mas na verdade são 2 tancos. E novamente a gente tem toda a repaginada da capa, tem um trabalho maior. Então pensem como se esse formato aqui fosse reduzido para esse aqui, e aí sim teríamos o Bunkoban. Mas entre esses dois, acho que o Bunkoban é que mais. O Bunkoban, o Pocket, seria mais visível, porque ele é mais barato, mais econômico e tudo mais. Essa é o sentido do Bunkoban. E esse aqui não é mais barato, então eu só coloquei eles para vocês entenderem como é que funcionam, tá? E ainda esse aqui é maior, porque a dimensão do Bunkoban é 10,5 por 14,8. E esse aqui tem 11 por 15. Um pouquinho maior, mas ainda assim faz a diferença. Já que eu mencionei ele anteriormente, a gente tem o Kanzenban, né? Que é essa edição de luxo, normalmente capa dura, atualmente, né? Porque antigamente até tinha Kanzenbans, ou melhor, edições definitivas, como a gente gosta de chamar aqui, que não são de capa dura. É o exemplo de, acho que aqui, de Dragon Ball, da Conrad. Ele é considerado uma edição definitiva para a época. Então isso aqui pode mudar, sei lá, se num futuro vier um folhado a ouro, esse aqui vai deixar um pouco de ser um Kanzenban, né? Eu tô brincando. Não é só isso que define o Kanzenban. Ele também tem dimensões, tá? E isso não é padrão aqui pro Brasil, porque a gente sabe que tem alguns que são um pouco menores, de 14,8 por 21 lá no Japão. Aqui não tem muito isso, e ele também não tem mínimo ou máximo de páginas. Você tem, por exemplo, a Ilha dos Cachorros com 38 páginas, se eu não me engano. 38 não, 78 páginas. E ele é capa dura, tem sobrecapa, sabe? Enfim, é uma edição de luxo. Eu sei que alguns volumes de outra, acho que é da Pipoca e Nanquim, está escrito edição Kanzenban. Aqui só tá dizendo capa dura. Então eu não sei se é meio que obrigado você a colocar isso ou enfim.
é só uma informação a mais. Além de ser um formato mais luxuoso, normalmente ele tende a diminuir o tamanho da coleção, né? Porque eles fazem esses calhamaços para aproveitar essa capa dura, né? Porque vamos combinar que isso aqui é uma baita de uma vergonha. Ah, mas todo mangá de capa dura é um Kanzenban? Não necessariamente, ele também pode ter outro formato. Ah, eu sei que é muito complicado entender e obviamente você não vai ver isso se não conhecer a história e não saber das edições, que é o caso de Devilman. O que aconteceu com Devilman? Ele teve que passar por um processo de reformulação, vamos dizer assim. A história foi revisada, ela teve quadros trocados, teve capa trocada, o formato é diferente. E é por isso que essa aqui é uma edição histórica. Tem esses pequenos detalhes, eu sei, é muito chato isso. São coisas que você não vai ver só de olhar, você vai ter que saber e conhecer as outras edições. Aqui fica um pouco mais difícil porque a gente nunca teve outra edição de Devilman e normalmente ela é uma segunda ou até terceira edição nesse fator. E eles têm o nome de Shinsoban. Mas confunde muitos nomes, até porque o nosso próximo sinceramente, é um saco você distinguir cada um. Por isso que a gente só fala 2 em 1, 3 em 1, tanco. É porque é muito chato, realmente. Além disso, ele não tem exatamente um padrão, então... E normalmente ele tem o mesmo significado do Ideban, que é simplificar a coleção e deixar ela tão bonita quanto. Ele é um formato meio que para colecionador. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe 1945 para meio que vocês entenderem um pouco essa diferença. Esse é o 1945 trazido pela New Pop na sua primeira vez. E esse aqui é o relançamento. Vocês veem. Deixa eu botar aqui. Ele é maior, um pouquinho maior, e ele tem muito mais páginas. Isso são extras. Algumas coisinhas foram editadas. A gente tem a compilação de algumas coisas, tipo rascunho e tudo mais. Tem conteúdo extra. Infelizmente não tem nada colorido, mas é mais ou menos isso que acontece. Só que essa aqui deveria ser uma edição bem mais luxuosa. A capa foi mudada, algumas coisinhas foram mudadas, algumas coisas foram acrescentadas. Então meio que ele se encaixa, mas se essa edição, por exemplo, fosse capa dura. Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o negócio. Depois, aqui na lista, eles falam de Soshuren. Basicamente, é como se fosse o formato das shonen, das revistas Shonen Jump, das Jump, melhor dizendo. Só que de uma só obra. Elas são grossas, é bem parecida com as revistas, só que elas contam a mesma história e de forma mais barata. Alguns, eles vêm de páginas coloridas, semelhante a Bambi, assim, que são páginas coloridas em azul, sabe? Tem páginas, o desenho colorido, com as cores certas e tal, mas a grande maioria é bem coloridão. Tem o canal da Kami-sama Explore, que tem um vídeo mostrando uma dessas revistas, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo dela. É bem interessante, bem legal. E eu não sei se daria certo aqui no Brasil, porque é enorme, realmente é muito grande e provavelmente ia custar muito caro. O próximo da lista é o Ideban, ou o Aidoban, tanto faz. Esse aqui, ele é bem específico. Ele tem um tamanho específico, então esse é um dos poucos que você vai olhar e dizer, tá, é um Ideban e é isso o ponto final, que é o caso de Nausicaa.
tanto na antiga versão quanto nessa nova, eles têm o mesmo tamanho, porque eles são vendidos como tal formato. Tanto nessa nova versão quanto na antiga, eles são o mesmo tamanho, porque esse é um dos poucos que tem meio que um formato padrão, que é o A5. Então, sabe a folha A4, folha ofício, ela é um tamanho A4, e esse aqui é um tamanho A5, um pouquinho menor. A título de comparação, esse aqui é um A4 e o A5 é desse tamanho, um pouquinho menor só. Pouca coisa. Enfim, essa edição, ela prioriza mais o formato e às vezes ela tende a diminuir a quantidade de volumes, colocando mais ou menos um formato, um tanco e meio no seu formato. Por isso que eles não são tão grossos, mas eles vão diminuir um pouco sim a quantidade de volumes dos tancos. Não é tão fácil ter essa edição, porque não é tão padrão, né? Ela é bem grande, mas eu devo admitir que para ler nesse tamanho, ele é bem flexível, é ótimo, maravilhoso. As páginas também tendem a ter uma qualidade maior. Aqui não tem tanta transparência e sei lá, acho que fizeram um bom trabalho. O da Conrad também era bom, então meio que seguiram o mesmo padrão. Como bônus, eu trouxe o MOOC, que é... Vocês vão xingar muito os japoneses, mas é a junção de magazine, o M de magazine, com book. O-O-K, é MOOC. Aí você já imagina o que seja, né? Que são as famosas revistinhas. Bem fuleira, essa aqui eu sei. Essa aqui... Essa, no caso, é colorida. Tem preto e branco, sim. E é uma revistinha, é para ser aquelas revistinhas mesmo. E a gente tem pouquíssimas nesse formato, ainda bem, porque para deixar isso aqui no lugar não é fácil. A Biblioteca Brasileira, ela também fala sobre Conveniban, que são edições de lojas de conveniência mesmo, que são bem parecidos com o Ideban, só que em menor formato, ou seja, é tipo um tanco 1,5 para vender mais, enfim, sei lá, não entendi, ainda bem que a gente não tem aqui, porque o que deve ser de chato pra deixar essas edições em dia, tipo assim, isso aqui provavelmente tem muita cara de coisa que é descartável, então não deve ser em boa qualidade. E é claro que eu não podia deixar de fora a nossa querida invenção. Caso você não saiba, o meio tankobon é isso aí, foi criado pelos brasileiros, né? Nenhum outro país tem meio tankobon, é só a gente mesmo. E, obviamente, ele nada mais é do que formatinhos menores, ou melhor, a metade de um formato tanco. Coitado, esse aqui ele tá coitado, só nos pés da égua, porque era uma edição fuleira mesmo, entendeu? Mas a gente tem outros meio tanco aqui. A Lenda de Kamui também é um meio tanco. Esse aqui conseguiu ser dividido em 3. Então era comum na época para vender mais, embora acabe, sei lá, você tem que fazer uma nova capa, custa também, né? Então eles queriam vender mais para você continuar comprando por mais tempo, mas fabricar um meio tanco é mais caro, porque você depende da transportadora, né? Você tem que ir 3 vezes mais para transportar esse tipo de mangá. E você, como eu falei, vai ter que fazer 3 capas, 3 versos, são 3 capas cartões, então isso tudo vai encarecendo o negócio. Eu vou deixar os 3 links aqui embaixo dos 3 artigos, não, dos 3 sites que eu utilizei para fazer esse vídeo e o do vídeo da Kami-sama também, para vocês darem uma olhada de como é aquele formato. Eu espero que tenham gostado,
que eu não deixei dúvidas. Eu sei que é um pouco difícil você ver essas coisas de longe, sem conhecer, mas eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Enfim, por hoje é só. Até a próxima. Fui!